Luca corria sem olhar para trás, com o fôlego quebrado e as pernas ardendo, mas nenhuma parte do seu corpo doía mais do que o peito, onde cada batida de coração era um golpe seco, lembrando uma única verdade: ele não poderia voltar para o orfanato. Cada galho que arranhava seus braços, cada raiz que o fazia tropeçar, cada pedra que entrava em seus pés descalços, parecia gritar a mesma coisa, como se até a floresta soubesse, tanto quanto ele, o quanto era importante continuar correndo. Atrás de si, os gritos dos responsáveis tinham virado primeiro ecos, depois sussurros, por fim, nada. O silêncio que o envolveu foi quase assustador. Luca não estava acostumado ao silêncio, mas ao barulho das outras vozes no dormitório, aos passos pesados no corredor, às portas que batiam como castigo. Agora havia apenas sua respiração e o farfalhar das folhas. Ele só parou quando as forças o abandonaram, curvando o corpo com as mãos nos joelhos, o suor escorrendo pela testa e os olhos ardendo, não pelo vento, mas pelas lágrimas que ele não queria deixar cair. Tinha prometido a si mesmo que não choraria, que um garoto em fuga não podia se dar ao luxo de ser fraco. Mas o nó na garganta se tornava cada vez mais pesado. O sol estava se pondo, pintando o céu de um laranja sujo por entre os troncos das árvores. E, à medida que a luz diminuía, crescia a consciência de estar perdido em um lugar que não conhecia. Ele tentou ouvir nenhum som de carro, nenhuma voz, nenhum sinal de civilização. Só o canto distante de algum pássaro e o estalo de galhos sendo quebrados pelo peso de animais escondidos entre os arbustos. Pela primeira vez, desde que tinha passado pelo portão enferrujado do orfanato, Luca percebeu que sim, estava livre, mas aquela liberdade o tinha jogado em um vazio enorme, onde não havia ninguém a quem pedir ajuda. Ele olhou em volta, procurando algo que lembrasse um caminho, uma cabana, qualquer sinal que indicasse a presença de outras pessoas. Em vez disso, só viu árvores, troncos úmidos, raízes retorcidas, tufos de musgo, pedras salientes, o chão subindo e descendo como uma respiração lenta. Não podia passar a noite ali, ao relento, não com o frio começando a beliscar-lhe os braços e a escuridão avançando entre as copas. Lembrou-se das histórias contadas pelos outros meninos, aquelas que os mais velhos inventavam para assustar os menores, animais que só saíam à noite, olhos brilhando no escuro, passos que te seguiam sem que você visse ninguém. Talvez fossem só fantasias, mas naquele momento, cada ruído parecia a prova de que não era uma boa ideia ficar exposto. Deu alguns passos adiante, afastando ramos com as mãos magras, e foi então que notou algo que não pertencia à floresta. Primeiro pensou que fossem apenas pedras alinhadas por acaso, mas, quanto mais se aproximava, mais a forma se definia. Uma parede de concreto, quase engolida pela terra, com rachaduras profundas, de onde saíam raízes, como dedos compridos. No centro, emoldurada por aquele cimento adoecido pela umidade, havia uma porta inclinada, meio soterrada. A madeira estava inchada e escura, a tinta praticamente desaparecida. Só a maçaneta enferrujada resistia, como um olho fixando qualquer um que se aproximasse. Um arrepio percorreu as costas de Luca. O que uma porta fazia no meio do mato, sem paredes, sem casa, sem nada em volta? E mais ainda, por que ninguém falava dela? Por que no orfanato nunca mencionaram que, não muito longe dali, existia algo assim? Um pensamento rápido lhe atravessou a mente. Talvez atrás daquela porta houvesse um abrigo, um porão, algum tipo de construção usada para guardar ferramentas ou mantimentos. Se conseguisse entrar, teria um teto sobre a cabeça, pelo menos naquela noite. Talvez até encontrasse cobertores ou alguma caixa de comida esquecida. O medo brigava com a esperança, mas a esperança tinha o rosto de uma cama quente e de um lugar longe dos olhos dos adultos, que sempre o trataram como um peso. E acabou dando a Luca a coragem de dar mais um passo. Ele esticou a mão para a maçaneta. Sob seus dedos, o metal estava gelado, como se tivesse guardado o frio do subsolo por anos. Por um instante, pensou que, se abrisse aquela porta, nunca mais conseguiria fê-la, não só fisicamente, mas dentro de si. Era como se estivesse prestes a cruzar uma fronteira. Como se atrás daquela madeira apodrecida não houvesse apenas um cômodo escuro, mas também a resposta para perguntas que ele nem sabia formular. A garganta apertou. Mesmo assim, o vento soprando entre as árvores, trazendo consigo o cheiro úmido da noite, lembrou-lhe que ficar do lado de fora não era opção. Ele empurrou
Com força, a porta se mexeu alguns centímetros. Depois mais, soltando um gemido longo e profundo. Um som que parecia vir, não da madeira, mas da própria terra. Uma nuvem de poeira e ar frio o atingiu, fazendo-o tossir e lacrimejar. Quando a poeira se dissipou, ele viu uma escada descendo para um breu absoluto. Não havia luz, nem janelas, nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali recentemente. Mesmo assim, a escada estava lá, sólida, coberta apenas por uma fina camada de pó, não o bastante para parecer coisa de séculos atrás. Ele tirou a mochila de pano do ombro, enfiou a mão dentro e puxou a pequena lanterna, que havia roubado da despensa do orfanato, uma lâmpada de plástico rachado, mas ainda funcional. Apertou o botão. Um feixe de luz fraco, mas suficiente, cortou a escuridão, revelando degraus de cimento gastos, manchados aqui e ali, com umidade escorrendo pelas paredes. Seu primeiro impulso foi fechar a porta, jogar a lanterna no mato e fingir que nunca tinha encontrado nada, mas algo dentro dele, uma mistura de curiosidade e de sensação familiar, o empurrou para baixo. Ele apoiou uma mão na parede e colocou o pé no primeiro degrau. O som de seu passo ecoou pela escada, ampliado pelo silêncio. Desceu o segundo, o terceiro, o quarto. A cada poucos degraus, virava-se para trás, mas a abertura da porta se afastava cada vez mais, virando um retângulo de luz, que logo se transformou em filete depois, em nada. Quando a porta se fechou sozinha, com um baque surdo Luca Conhello, o ar preso nos pulmões, o instinto de subir correndo explodiu dentro dele como um raio, mas entendeu que naquele ponto, mesmo que voltasse, lá fora já estaria escuro. A escolha tinha sido feita no momento em que tocara a maçaneta. No fim da escada, a lanterna iluminou um corredor estreito, paredes nuas, teto baixo. Gotas d'água caíam ritmadas em pequenas poças no chão, criando um tic-tac contínuo que quebrava o silêncio. O ar era mais frio do que lá fora, mas suportável. Cheirava a mofo, madeira molhada e algo mais difícil de definir. Um perfume doce e distante que fazia cócegas no nariz, como uma lembrança que ainda não conseguia alcançar. Ele avançou devagar, tentando não fazer barulho, embora cada passo parecesse um estrondo. Depois de alguns metros, o corredor se abriu de repente, e a luz da lanterna revelou algo que ele jamais imaginaria. Uma sala de estar. Uma sala de verdade, com mesa, cadeiras, sofá, estantes com livros, uma televisão antiga num canto, quadros nas paredes, cortinas desbotadas nas janelas, um tapete gasto no chão. Mas as janelas não davam para fora. Atrás dos vidros havia apenas a pressão uniforme da terra, com raízes descendo como veias. Tudo estava coberto por uma fina camada de pó, mas os objetos não pareciam destruídos. Era como se alguém tivesse saído um dia para dar uma volta e nunca mais voltado. Como se o tempo tivesse parado ali de repente e aquele cômodo tivesse ficado preso naquele instante. Luca observou cada detalhe com uma mistura de incredulidade e medo. Por que uma casa inteira estava enterrada ali embaixo? Por que ninguém falava dela? Por que ninguém parecia saber? Ele avançou até a mesa. Em cima, uma caneca virada, um prato lascado, um guardanapo dobrado pela metade. Ao lado, um jornal amarelado, com as páginas onduladas pela umidade. Sem pensar muito, tocou o papel. Um pouco se esfarelou sob seus dedos, mas ele conseguiu virar uma página. As datas eram antigas, mas não de séculos. Era um ano que ele conhecia bem, porque era exatamente o que sempre ouviu quando perguntava sobre os pais. Foi um acidente. Luca, naquele ano aconteceu tudo. Não há nada para lembrar. Ele largou o jornal, com as mãos tremendo. A lanterna, levemente deslocada, iluminou um móvel baixo perto da televisão. Em cima, várias molduras de fotos, quase todas viradas ou cobertas de pó. Uma em especial, menor e um pouco inclinada, chamou sua atenção. Sem saber por quê, sentiu que precisava ver. Lá, aproximou-se, estendeu a mão e a pegou com cuidado. O vidro estava opaco, de sujeira. Com o polegar, desenhou um círculo, limpando um pouco. Sob a camada acinzentada apareceu um sorriso. Um menino sorrindo, nos braços de uma mulher. O coração de Luca deu um salto. Os olhos do menino na foto eram escuros como os seus. O formato do rosto era semelhante. Até o jeito como inclinava a cabeça quando ria lhe pareceu familiar, como se estivesse olhando para um espelho, mostrando o passado em vez do presente. Ao fundo da imagem, via-se uma casa à luz do dia, a mesma porta, o mesmo contorno de telhado, as mesmas janelas que ele agora via soterradas, só que ali, ainda em pé, cercadas pelo verde de um jardim e iluminadas por um céu azul.
Uma vertigem subiu por dentro de Luca. O ar faltou por um instante. Seus dedos apertaram a moldura com força, enquanto a mente gritava uma verdade brutal e simples. Aquela casa não era apenas um lugar qualquer encontrado por acaso. Aquela casa tinha sido sua. E o menino da foto, com aquele sorriso tímido e olhos brilhando, era ele. As lágrimas subiram aos olhos, sem pedir licença. Ele não as chamou Ene ou Asqueria, mas estavam ali, quentes, insistentes, como se tivessem ficado presas por anos em algum canto dentro dele. E agora, diante daquela prova concreta de uma vida arrancada, não pudessem mais ser contidas. Caíam em silêncio, molhando o rosto, misturando-se à poeira grudada na pele. Não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de reconhecimento, de perda, de raiva silenciosa. Naquela sala enterrada, naquela casa de que ninguém jamais havia falado, Lucas sentiu pela primeira vez que não era um órfão nascido do nada, mas uma criança que tivera antes, um passado real, feito de paredes, cheiros, vozes e abraços. E alguém, por algum motivo, decidira que tudo isso deveria desaparecer, enterrado tanto na terra quanto na memória. Luca ficou muito tempo com a foto apertada nas mãos, incapaz de desviar o olhar daquele rosto que parecia dele e, ao mesmo tempo, de um estranho, como uma lembrança que você reconhece, mas não consegue alcançar. Cada detalhe do cômodo ao redor passou a ter outro peso. O sofá coberto de poeira virou, de repente, o lugar onde talvez ele tivesse aprendido a andar. O tapete gasto podia ter sido o cenário de suas quedas. A televisão desligada, um retângulo escuro, onde, um dia, os desenhos animados o faziam rir. Ele se perguntou se alguma vez tinha corrido naquela sala, se tinha rabiscado os muros, se a mulher da foto já o havia repreendido com carinho por alguma travessura. Quanto mais pensava nessas imagens, mais um nó na garganta apertava. No orfanato, sempre falaram dos seus pais com a frieza de quem comenta um processo encerrado. Eles não estão mais aqui. É inútil pensar nisso. Pense no presente. Aqui você tem cama e comida. Tudo era reduzido a um ato de caridade impessoal, como se ele tivesse que ser grato por ter sido recolhido, e não revoltado por algo que lhe fora tirado. Agora, naquela casa soterrada, sentia que tudo que lhe disseram era incompleto, talvez até deliberadamente falso. Ele se moveu devagar pela sala, como se tivesse medo de quebrar o encanto daquela memória despertada. Aproximou a lanterna dos quadros na parede. Muitos estavam desbotados, alguns completamente ilegíveis. Um, porém, chamou sua atenção. Mostrava uma paisagem verde, com uma colina estranhamente parecida com o lugar onde ele se encontrava. As pinceladas eram incertas, como se quem as tivesse feito não fosse um artista, mas alguém usando a tinta para prender uma imagem querida. No canto inferior, quase invisível, havia uma assinatura. Era um nome que Luca não reconheceu. Talvez de sua mãe, talvez de seu pai. Os olhos se encheram de lágrimas de novo. Mas, dessa vez, ele conseguiu segurá-las. Não queria mais apenas chorar. Queria entender. Precisava entender o que havia acontecido com aquela casa, com aquela família, com aquele menino sorridente que tinha sido apagado tão profundamente que nem ele, o próprio protagonista, lembrava de ter vivido ali. Quando estava prestes a colocar a foto de volta no móvel, algo atrás de si o obrigou a virar rapidamente um ruído seco. Um pequeno baque, como se algum objeto tivesse caído do teto ou de uma prateleira. O coração de Lucas saltou para a boca. Ele prendeu a respiração, atento. A sala, porém, permaneceu imóvel. Nenhum novo som, nenhum passo, nenhuma voz. Apenas o mesmo gotejar distante da água e o sussurro leve de algum ar escapando por frestas invisíveis. "Tem alguém aí?" ele murmurou, arrependendo-se logo em seguida de ter falado. "Ninguém", respondeu. Ainda assim, a sensação de não estar sozinho continuava, não como a presença ameaçadora de um invasor, mas como algo suspenso, inacabado, como se as próprias lembranças da casa U estivessem observando, medindo sua coragem. Ele decidiu não ficar parado. É na imobilidade que o medo cresce. Dirigiu-se a uma porta entreaberta à direita da sala, que dava acesso a um cômodo menor. Empurrou com cuidado. A dobradiça gemeu, e o feixe da lanterna escorreu sobre uma cozinha estreita, com armários descascados e uma pia enferrujada. Sobre a mesa, uma toalha xadrez vermelha e branca, desbotada mas ainda reconhecível, cobria quase toda a superfície. Em cima, um prato vazio com um garfo atravessado, uma caneca virada, um guardanapo amassado. Era como se alguém tivesse se levantado da mesa às pressas
e nunca mais voltado. Aquela fotografia interrompida do cotidiano o atingiu mais do que qualquer outra coisa. Nenhuma casa é enterrada com os pratos ainda sobre a mesa, pensou. Algo ruim, algo súbito, tinha acontecido. Ele abriu a despensa. O cheiro que saiu era uma mistura de poeira e comida velha. Potes vazios, pacotes de massa reduzidos a farelo pelos insetos, garrafas de vidro ainda lacradas, mas cobertas de mofo. Tudo contava a passagem do tempo, mas de modo estranho, como se esse tempo tivesse sido brutalmente interrompido e depois deixado apodrecer no escuro. Ele fechou devagar e a lanterna deslizou para outra porta, diferente das demais. Mais pesada, madeira mais escura, metal da fechadura grosso e enferrujado. Ao contrário das outras, essa não estava entreaberta. Permanecia fechada, mas um rastro limpo na maçaneta. Em contraste com a poeira ao redor, indicava que alguém havia tocado depois que o resto da casa tinha sido abandonado. O coração de Luca acelerou de novo. Alguém estivera ali embaixo, após o soterramento. Alguém sabia que aquela casa ainda existia, sufocada sob a colina, e nunca pensou em dizer nada a ele. Talvez um funcionário, um operário, um tutor que havia assinado papéis sem encarar. Lu nos olhos, aproximou-se da porta como quem sabe estar a um passo de uma verdade capaz de mudar para sempre a forma como enxerga o mundo. A mão tremia quando tocou a maçaneta fria. Por um segundo, pensou em recuar, voltar à sala e fingir que aquela porta não existia, que a foto era um engano, uma coincidência, um sonho. Mas algo se rompeu dentro dele. Não queria mais viver de suposições e meias palavras. Estava cansado de adultos repetindo: "Não pergunte" ou "você é pequeno demais para entender". Talvez já não fosse tão pequeno assim. Talvez tivesse chegado a hora de olhar de frente para aquilo que sempre lhe esconderam. Ele apertou a maçaneta. No começo, ela não se mexeu, como se anos de ferrugem e abandono a tivessem colado ao batente. Depois, com um estalo seco, cedeu. A porta se abriu devagar, revelando outra escada, descendo ainda mais. Mais estreita e íngreme, paredes mais úmidas, escuridão ainda mais densa. Luca ajustou a lanterna, segurando-a com força, como se fosse a única coisa ligando-o ao mundo de cima. Cada degrau era um corte com a superfície, um passo longe do ar aberto e para perto de um núcleo de verdades enterradas. Ele começou a contar. 10, 20, 30, 40... Parou quando percebeu que aquela escada não fora feita para ser usada por qualquer pessoa. No fim, o cimento deu lugar a um espaço baixo, onde o olhar custou a encontrar um ponto de referência. Estantes metálicas cobriam quase todas as paredes, abarrotadas de caixas, pastas, caixotes de madeira. O cheiro era diferente do andar de cima, menos doméstico, mais parecido com o de arquivos que ele já tinha visto de relance. Quando uma assistente social o levou a um escritório cheio de fichas, na parede do fundo, pendurada de forma torta, uma placa de metal enferrujada trazia o nome de uma empresa de construção. Luca leu em voz baixa, mas o nome não dizia nada. Era um rótulo frio, sem rosto, que não combinava em nada com o calor de uma família. E ainda assim, ali embaixo, parecia ser o verdadeiro dono daquele lugar. Ele se aproximou da primeira estante e puxou uma pasta amarrada com barbante. Dentro, folhas datilografadas e impressas, cheias de carimbos, assinaturas, tabelas. Nem tudo fazia sentido, mas bastava pouco para entender o conjunto. Plantas de construção, autorizações, datas, valores. Alguém tinha planejado intervir, exatamente naquela colina, exatamente naquela casa. Folheando, encontrou algumas fotografias em preto e branco presas a um relatório. Mostravam um canteiro de obras, escavadeiras, caminhões, homens usando capacetes. Em uma das imagens, no canto direito, via-se claramente a silhueta de um prédio, a casa, ainda em pé, cercada pela terra recém-revirada, e, na soleira da porta, bem pequeno, mas inconfundível, um garoto olhando para a câmera, com expressão confusa. O coração de Luca parou por um segundo. Não dava para ter certeza, mas ele sentia que sabia quem era. Virou a foto. No verso, uma anotação apressada, em letra inclinada. Dizia: inspeção final antes do soterramento. Aprovado. A palavra soterramento saltou diante dos olhos como um soco. Ali não se falava de deslizamento, nem de acidente, nem de tragédia natural, mas de uma decisão, de uma ação planejada. Alguém resolvera enterrar aquela casa sob a terra. Não por acaso, não por fatalidade. Porque assim
precisava ser. A mente de Luca começou a correr mais rápido do que seus próprios pensamentos. Se falaram em soterramento, então houve um projeto, uma reunião, assinaturas, nada de tempestades repentinas, nenhuma encosta cedendo de surpresa. Tudo fora programado, escrito, arquivado, carimbado. E, no meio daquelas decisões frias, estava ele, o garoto da soleira, provavelmente tirado dali às pressas enquanto máquinas enormes começavam a cobrir a casa. Mas quem o levou? Quem tinha decidido que a memória dele devia ser enterrada junto com os alicerces do lugar onde deu seus primeiros passos? Vasculhando outras pastas, encontrou um relatório técnico falando de zona de risco e, de acordo com os proprietários, na ausência destes, com os tutores legais do menor, palavras genéricas, mas precisas no modo de não dizer nada, no lugar de nomes, cargos, no lugar de rostos, assinaturas, durante anos, contaram-lhe sobre um acidente. Agora, de repente, ele entendia que fora uma escolha tomada em um escritório, longe daquela colina, por pessoas que nunca sentiram o cheiro daquela cozinha, nunca pisaram naquele tapete gasto, nunca seguraram nos braços o menino que ria na foto. Entre as pastas e caixas empilhadas, uma em especial chamou sua atenção. Era menor, colocada de lado, quase escondida atrás das outras, como se alguém a tivesse enfiado ali às pressas, sem querer deixar lá à vista, mas também sem coragem de destruir. Lá, Luca a pegou com cuidado, com medo de que o papelão úmido se desfizesse em suas mãos. Ao levantar a tampa, o coração disparou. Lá dentro não havia documentos oficiais, nem plantas, nem fotos de obra, mas objetos pessoais, um colar com pingente em forma de pequena casa, uma pulseira de tecido colorido trançado, um desenho feito de lápis, cheio de linhas tortas, mas reconhecíveis, retratando um menino de mãos dadas com duas figuras maiores diante de uma casa. Embaixo do desenho, dobrado com cuidado, havia um cartão postal de borda gasta. Na frente, um mar azul. No verso, uma frase escrita com letra arredondada para o nosso pequeno Luca, para que ele nunca esqueça que aqui é a casa dele. Aconteça o que acontecer, ver o próprio nome finalmente ligado a uma promessa de amor, e não a uma ficha fria. Foi como levar um soco no peito. Os joelhos cederam e ele precisou se sentar no chão gelado daquele porão. O nome, Luca, sempre existira apenas nas fichas do orfanato, pronunciado sem atenção durante a chamada, escrito num armário igual a todos, em uma cama igual a qualquer outra. Ninguém o dizia com aquela doçura, com aquela intenção de proteção e pertencimento. Segurar aquele cartão postal nas mãos era como ouvir pela primeira vez uma voz o chamando de verdade. Não era menino, não era garoto do abrigo. Era nosso pequeno Luca. As lágrimas encheram seus olhos, e dessa vez, ele não tentou contê-las. Não eram mais sinal de fraqueza, e sim uma ponte entre ele e aqueles dois adultos que nas fotos o seguravam no colo. Imaginou o cartão sendo escrito com calma, talvez à noite, na mesma cozinha que agora havia destruída. Imaginou alguém pensando no futuro dele, temendo algo, mas ainda assim desejando deixar uma mensagem clara. Acontecesse o que acontecesse, aquela casa sempre faria parte dele. Apertando o pingente em forma de casa no punho fechado, Lucas sentiu a raiva se transformar, pouco a pouco, em determinação. Ele não podia mudar o passado, nem trazer de volta as pessoas que perdeu, mas podia fazer uma coisa que ninguém quis que ele fizesse: lembrar e contar. A ideia de subir de volta à superfície, de voltar ao mundo com aquelas provas nas mãos, encheu-o de uma energia nova. Ele havia entrado naquela casa enterrada, procurando apenas um lugar para passar a noite. Agora percebia que tinha encontrado muito mais. Encontrar as raízes que sempre lhe negaram. Não era um caso sem história. Não era um erro abandonado num dormitório. Era uma criança a quem tiraram tudo em nome de um projeto, de uma assinatura de um cálculo. E agora, sabendo disso, não deixaria que essa verdade ficasse presa no escuro. Levantou-se, recolocou com cuidado os documentos nas prateleiras, mas guardou consigo os objetos pessoais. O colar, a pulseira, o cartão postal eram leves, mas o peso que carregava com eles era imenso. Apagou a lanterna por alguns segundos, para poupar a bateria.
deixou os olhos se acostumarem ao breu e, em seguida, tornou a acender lá e começou a subir as escadas. Cada degrau que deixava para trás era um passo longe da mentira e em direção a uma nova versão de si mesmo. Quando voltou à sala de estar, parou por um momento, depositou a foto sobre o móvel com delicadeza, virando-a de modo que o menino e a mulher ficassem olhando para a porta, como se despedissem. "Não vou esquecer vocês", murmurou tão baixo que só ele podia ouvir. Seguiu pelo corredor de volta à escada de saída. O caminho que antes lhe parecera ameaçador, agora parecia menos hostil. Talvez porque já não o visse como um túnel para o desconhecido, mas como uma passagem entre o passado enterrado e um futuro que ainda precisava construir. Subindo para a superfície, sentiu os músculos protestarem, mas dentro dele havia uma força nova que os impulsionava. Ele não era mais o garoto que foge do orfanato apenas porque não aguenta as regras e os castigos. Era o filho de uma casa soterrada, a testemunha de uma história que alguém tentou apagar. Quando, por fim, empurrou a porta e a luz do entardecer o atingiu, ele precisou semicerrar os olhos. O ar fresco entrou nos pulmões com violência, quase como se quisesse limpar todo o escuro que ele respirara nos andares subterrâneos. Luca virou-se uma última vez para olhar a porta meio enterrada. Agora já não havia como uma passagem assustadora, mas como a entrada de um segredo que tivera coragem de encarar. Sabia que, se contasse a alguém o que descobrira, muitos não iriam acreditar. Outros, talvez, tentariam fazer-no calar. Mas ele carregava consigo o cartão, o colar, a pulseira. Tinha não só emoções, mas provas. Deu alguns passos para fora, ouvindo outra vez os sons da floresta. O bosque já não lhe parecia inimigo. Árvores, raízes, a mesma terra que cobrira a casa, deixavam de ser simples natureza indiferente e se tornavam cúmplices involuntários de um segredo que ele conseguira desvendar. Cada sopro de vento entre as folhas soava como incentivo. Cada galho que se mexia parecia um aceno. Ele ainda não sabia para onde iria, quem encontraria, nem como poderia usar aquelas informações. Mas uma coisa era certa: não voltaria ao orfanato como antes. Se um dia fosse obrigado a retornar, não seria o menino que aceita em silêncio cada palavra dos adultos. Faria perguntas, exigiria respostas, procuraria documentos, nomes, histórias e, sempre que alguém tentasse despachá-lo com isso, não é da sua conta. Ele apertaria o pingente entre os dedos, lembrando a si mesmo que, na verdade, era exatamente da sua conta. Luca começou a caminhar pela encosta da colina, guiado mais pelo instinto do que por um caminho definido. Sabia que cedo ou tarde encontraria uma estrada, uma cidade, alguém disposto a ouvir ao menos parte do que tinha para dizer. Talvez encontrasse pessoas que trabalharam para aquela empresa de construção, talvez alguém que se lembrasse do soterramento, talvez um vizinho idoso que tivesse visto as máquinas em ação e notado um menino sendo retirado às pressas. Cada possibilidade era uma faísca de esperança. E, mesmo que ninguém quisesse ajudar-lo, ele ainda assim guardaria a verdade dentro de si, como um fogo que não se apaga. Já não era apenas o garoto órfão que fugiu para uma casa soterrada de que ninguém sabia da existência. Agora era aquele que saiu dessa casa com provas nos bolsos e lágrimas secas, não pela resignação, mas pela decisão. Ele ainda choraria, claro, mas não mais por se sentir perdido. Choraria de raiva e coragem, sempre que o mundo tentasse enterrar mais uma história como a sua. Enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas começavam a surgir, Luca parou por um instante no alto de uma pequena elevação do terreno. Dali, conseguia ver entre as árvores a curva suave da colina sob a qual sabia que a casa dormia. Já não era apenas um lugar esquecido. Tinha se tornado seu ponto de partida. Ele levantou a mão, como se saudasse quem não podia ver. Depois retomou o caminho, passos ainda incertos, mas firmemente voltados para frente. Não sabia se sua história um dia se tornaria grande, se alguém a contaria para outras pessoas, se um dia poderia voltar ali com gente que o chamasse pelo nome e dissesse: "A gente acredita em você", mas, dentro de si, naquele instante, sentiu algo muito próximo da sensação de renascer. E entendeu que, acontecesse o que acontecesse, ninguém mais conseguiria enterrar sua verdade sob metros de terra e de mentiras.